Como uma oportunidade de estudo, porque antes de eu trazer a mensagem para vocês, fui eu que estudei, fui eu que ouvi a mensagem várias vezes. E como Alexandre disse na semana passada, provavelmente é porque somos nós, os grandes necessitados, os maiores necessitados desse aprendizado. Mas eu me coloco aqui com extremo carinho. Foi preparado com extrema amorosidade. E eu trouxe borboletas novamente. Cheio de borboletas. Eu tenho aprendido tanto com elas. Quando a gente pensa no ciclo de vida de uma borboleta, a gente vê que tudo começa com um ovo, pequenininho. E aí ele vai se desenvolvendo e vira uma lagarta, depois um casulo e no final surge a linda borboleta, com toda a sua glória, graça e formosura. E aí ela voa. A borboleta tem uma vida muito curta. Ela vive por poucas semanas somente. A maioria das espécies vive por 1 a 2 semanas. Mas neste curto espaço de tempo, elas aproveitam para alçar voos, pousar de flor em flor, fazer o trabalho delas de polinização e depois elas morrem. E isso não é um ensinamento para nós? Passar pela grande transformação, criar asas, voar, trabalhar e morrer. Os jardins de Deus estão aí, espalhados por todo lado, nos convidando a voar, a servir, antes de retornarmos para o mundo espiritual. E eu fico imaginando como deveria ser sentar e ouvir Jesus. Como era sua voz? Falam tanto do olhar de Jesus. E o que nós sentiríamos? O que nós diríamos a Ele? Eu não sei. E a gente ouve aquelas histórias que nos foram contadas por aqueles que tiveram a alegria e o privilégio de conviver com Ele. E ainda tem aquelas histórias que nos foram trazidas pelos amigos do plano maior através da mediunidade. E cada vez que eu ouço uma dessas histórias, meu coração palpita de alegria. Esta noite eu vou recontar uma dessas histórias. Contam que certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer. Morrer não é o fim. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu,
chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, deixar a flor do bem crescer dentro de si, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Porque tudo que aqui ele plantou não passou, não, vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. E é deste homem que nós vamos falar. Um homem que não foi um líder religioso, mas foi sim um mestre. Um mestre que nos ensinou a verdade e o amor. E nos mostrou o caminho para nossa evolução espiritual, intelectual e moral. Um mestre de almas. E Jesus então ensinava e trazia a boa nova a todos que estavam sofrendo. E os discípulos de Jesus eram muito visados, eles eram muito procurados. Afinal de contas, eles conviviam com o Mestre. E muitas pessoas queriam receber o auxílio de Jesus, queriam receber a sua virtude. E certo dia, então, Levi foi procurado em sua residência confortável por um pequeno grupo. Estes homens queriam saber mais sobre o Evangelho, queriam escutar mais sobre aquele enviado de Deus e já queriam até trabalhar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eles queriam fazer parte daquele reino do qual Jesus falava com tanto carinho, com tanta ternura. Eles tinham seus problemas, vários problemas, mas já queriam dar a sua colaboração. Um deles tinha uma deficiência física. Imagina um deficiente físico naquela época de Jesus, sem recurso nenhum, coitado, as dificuldades que ele enfrentava. O outro tinha sofrido sérias acusações e tinha sido afastado de sua própria família. E tinha mais um que passava por grandes dificuldades pessoais. E Levi, então, olhando para aqueles homens, diz que o novo reino iria congregar almas sinceras e de boa vontade que desejassem irmanar-se como filhos de Deus. E fitando aqueles homens, ele então pergunta: acaso poderão vós contribuir da maneira que se encontram? O que vocês podem fazer desse jeito, nessa situação em que vocês estão? E aqueles 3 homens então se entreolharam, cabisbaixos, humilhados, entristecidos. Mas Jesus tinha dito em suas pregações que ele viera para os sofredores, para aqueles que necessitavam. E Jesus também tinha falado sobre um Pai justo e bom que amava a todos. Eles tinham se enchido de esperança. A lição de Jesus trazia consolo às almas desamparadas. Mas aquelas palavras de Levi os levaram àquela antiga situação de tristeza. E aí então eles se retiraram. Mas eles sabiam que Jesus pregaria no monte aquela tarde. Quando Jesus chegou dos seus afazeres na companhia de André, Levi então contou tudo o que tinha acontecido. E aí ele falou: não vejo, mestre, como que esses homens podem ajudar na construção do novo reino. E Jesus aí falou assim: o que conseguiria o evangelho com estes aleijados e mendigos? Isso é o que está no livro Boa Nova. E Jesus, então, olhando para Levi
com extrema ternura e bondade, diz: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E Levi, então, desapontado, diz: Senhor, mas eu só queria ajudar para que o Evangelho fosse supremacia entre aqueles que governam o mundo. E Jesus, então, com toda calma, diz: Levi, quem governa o mundo é Deus. E aí então ele explica que não eram os ricos e poderosos que ajudariam na construção do novo reino. Esses certamente lutariam em nome de Deus, construiriam castelos suntuosos, usariam suas espadas, espalhando sangue, luto e dor. E aí então Jesus acrescenta: os triunfadores do mundo são os pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para estes corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. É necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Levi e André ouviram aquelas palavras com os olhos úmidos, cheios de emoção. E aí então chegaram os outros discípulos, e todos eles juntos se dirigiram ao monte. Já era fim de tarde e centenas de pessoas se aglomeravam, se acotovelavam para ouvir Jesus. Eram homens do povo, lavradores, trabalhadores, velhinhos trêmulos, mulheres agarradas aos seus filhinhos, crianças doentes. E ante os olhares de todos, a figura terna de Jesus. E aí, pela primeira vez, Jesus trouxe as bem-aventuranças. E ele também trouxe uma infinidade de ensinamentos. E Jesus, vendo a multidão, abriu a boca e falou. Abriu a boca e falou daquilo que trazia no coração. E aí então ele declama o grande poema, que é muito mais do que o sermão, é muito mais do que um ensinamento, é uma verdadeira declaração de amor. E aí Jesus nos traz as bem-aventuranças, que nos são apresentadas em escalas, em degraus, como a nos dizer que é preciso conquistar o primeiro degrau, para que depois a gente conquiste o próximo degrau. Porque é subindo, degrau a degrau, que a gente vai ascendendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai conquistando virtudes. É uma jornada com Jesus. E do alto do monte, aquela voz mansa e suave se faz ouvida.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E este é o primeiro degrau a ser por nós conquistados, que é a virtude da humildade. Porque os pobres de espírito são os pobres de orgulho e de vaidade. Quando a gente se empobrece de orgulho, a gente se abre para o alto. Então a humildade é a porta de entrada para o reino dos céus. É o primeiro degrau a ser conquistado. É a partir da humildade que nós vamos conquistar as outras virtudes. E Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram, os aflitos. E esta é a bem-aventurança da resignação. O choro significa resignação, que é a compreensão do que está acontecendo conosco. Quando a gente se resigna, a gente se consola e a gente se abre para receber o auxílio de Deus. Mas para que a gente conquiste a virtude da resignação, é necessário conquistar a humildade primeiro. E aquela voz continua a ecoar: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E só será manso, brando, doce, gentil, aquele que for humilde e resignado. Pacificamos o nosso mundo quando não mais desejamos as guerras, as brigas, os conflitos, as discussões. E aquela voz continua a nos dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aquele que tem fome e sede de justiça não é o justiceiro que deseja vingança. É enxergar o outro como ele é e dar àquela pessoa aquilo que ele necessita. É a justiça de Deus. E só um coração humilde, resignado, manso, será mais tranquilo e poderá enxergar a necessidade do nosso próximo. E ouvimos: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é ter compaixão. É um sentimento nobre de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro com amor, com carinho. Guimarães Rosa disse que misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. Misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. Lindo isso, né? Mas só um coração humilde, resignado, manso e justo conseguirá sentir compaixão pelo próximo. E aquela voz continua a ecoar: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, os puros, eles verão a Deus em tudo, em todo lugar, em todas as pessoas. É ver Deus nas pessoas, é ver a bondade que elas têm, mesmo em meio da maldade que elas ainda cometem. Obrigada, Márcia. Mesmo em meio aos erros que elas ainda cometem. É ver a virtude, o bem que elas têm. E só um coração puro,
consegue enxergar a bondade em todas as pessoas, em todas as circunstâncias, até nas circunstâncias mais difíceis. E só um coração humilde, resignado, manso, justo e misericordioso terá o coração puro e verá a Deus. Eu vou tomar só um pouquinho de água porque minha garganta secou. Me perdoe, não queria interromper. Só um pouquinho. Desculpa ter interrompido. E Jesus continua, aquela voz doce continua a ressoar, e ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E só um puro de coração poderá ser um pacificador. Primeiro, precisamos nos tornar pacíficos, como está na terceira bem-aventurança. Só depois nos tornaremos um pacificador. Porque ser pacífico não é a mesma coisa que ser um pacificador. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser um pacificador é devolver o mal com o bem, com amor, com justiça. É preciso muito trabalho interno para se tornar um pacificador. E será chamado Filho de Deus aquele que é capaz de irradiar a luz do Cristo. É aquele que passa e deixa um rastro de luz. Esta é a sétima bem-aventurança e a finalidade divina, ser um pacificador. E aí então, Jesus nos apresenta as duas últimas bem-aventuranças, que não falam de virtude, e sim de alerta. Alerta à incompreensão e à resistência. E Jesus nos diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Este é o último passo dessa jornada de ascensão. É a perfeita alegria, a perfeita integração com Jesus e com Deus. E só um pacificador consegue viver plenamente com Deus. Jesus trouxe esses ensinamentos para que todos ouvissem. É um roteiro das virtudes que precisamos conquistar. É uma escada que precisamos ascender até o reino dos céus. É um caminho, é uma jornada com Jesus. E ele quer ressaltar nas bem-aventuranças a necessidade da nossa boa vontade, do nosso esforço para caminhar junto dele. É um chamado de Jesus ao movimento, à vida, porque viver é caminhar, é prosseguir, é progredir. Que apesar das dores, dos tropeços, dos obstáculos, a gente possa progredir. Porque bem-aventurados são aqueles que diante dos obstáculos escolhem trabalhar, seguir, caminhar. E Jesus falou por muito tempo. Ele falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. E do alto do monte soprava
um vento leve, com deliciosas fragrâncias. E essa brisa leve, impregnada de virtude e de palavras amorosas, ia caindo sobre todos aqueles ali presentes, sobre aqueles aflitos e sofredores. Quando Jesus terminou, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como bênçãos divinas. Muitas mães traziam os seus filhinhos para que ele os abençoasse. Os velhinhos vinham beijar a sua mão. Os doentes se aproximavam e todos diziam: bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia a todos com um sorriso, com extremo carinho e alegria. Levi, então, sentiu uma emoção diferente. Ele entendeu o que a mensagem de Jesus significava para aquelas pessoas. E aí, então, ele viu aqueles 3 homens que haviam procurado naquela tarde. Eles tinham um semblante de alegria. Levi, então, compreendeu o que a boa nova significava para eles. A partir daquele dia, Levi abriu as portas de sua casa para todos que o procuravam. E aí ele se aproximou daqueles 3 homens e o saudou. E ele abraçou aquele homem que tinha uma deficiência física. E quando ele abraçou aquele homem, ele o abraçou com extrema sinceridade, carinho. E Jesus, percebendo aquele ato, então diz: meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. E a gente entende que o ensinamento de Jesus é um convite a seguir adiante, a caminhar. E aquele que seguir adiante, que souber caminhar, encontrará consolo e esperança. As palavras de Jesus seguem ecoando pelo mundo. Não se perderam. Elas soam como a esperança de um mundo melhor. E por isso, eu busco Jesus, para que eu possa ouvir essas palavras, este ensinamento, mas que eu possa ouvir com o coração, fazendo as transformações necessárias dentro do meu ser, adquirindo as virtudes que eu ainda não tenho, para que um dia eu possa me colocar aos pés do monte e me entregar a este amor, entregar a minha vida a Jesus e a Deus. E o que eu direi a Jesus? Tem uma música do Tim e Vanessa, belíssima, que fala muito do que eu gostaria de dizer a Jesus. Aos pés do monte, um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me fala de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir
caminhar que saber para onde vou. Eis-me aqui, Senhor, minha dor serenou. E nessa entrega a Jesus, com o coração comovido, cheio de gratidão, eu busco a Deus. E o que eu direi a Deus? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, sentir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto dos anjos eu cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, Pai. Que assim seja. Gratidão imensa por esta oportunidade bendita.